Cresce o número de diabetes e hipertensão arterial entre os índios no Brasil. Como o brasileiro sobreviveu à crise de 2017? E como as diferentes famílias lidam com o dinheiro. Vamos discutir também por que os pais têm dificuldades em falar sobre a sexualidade com os filhos. Já começamos aqui o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado porque você mais uma vez está aqui com a gente. Você que nos acompanha pelo rádio ou pela televisão. Você sabe que você pode interagir com a gente sempre através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, nosso Instagram. E tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Tudo bem com vocês? Estou mais velho. Tudo bem. Só para dizer que fez aniversário ontem. Parabéns, Leite. Parabéns, viu, Leite? Mas Obrigado. a gente já deu os parabéns pra você na vida 31 real. anos, hein? Tá mais velho 31, que eu. tô velhão. Tá bem mais velho que eu, hein? 31, Wagner, quantos? 36. 36, 30. 30. 24. Olha só! Não, que bebê. Sim, Nossa, gente. Bárbara. Por falar em 24 anos, Bárbara, acho que é a sua idade, muito obrigado porque você voltou. A gente começa. A Falar praxe em diz: 24 nunca anos. pergunte a idade de uma mulher. Quem A perguntou primeira foi coisa você. que eu fiz foi perguntar a idade da Bárbara. Terrível. Bárbara, problemas. você veio aqui no Redação o mês passado, não foi? Não, Não, em dezembro. retrasado. Dezembro. Dezembro. Gostei muito de participar, estou aqui de volta. Por isso Muito você voltou, bom. né? Seja bem-vinda de novo, O viu? que é bom a Obrigada gente pelo repete, convite. não é mesmo, Wagner? Olha só. Que Sim, gentil muitas esses vezes. meninos, Nossa, gente. Não, nem Incrível. sempre, né? Nem sempre. Tá, A Suzane beleza. tá aqui toda semana, por exemplo. Nossa, Então- Leite. O que é isso? Então tá assim, então. Tá certo. Foi brincadeira, Suzane. Só pra- Amizade é só uma o pessoal coisa de casa triste. rindo. Vocês estão rindo? Sabe o Ah, que é que o legal. engraçado? Que se eu faço a brincadeira... tem gente que brincadeira. tá... Tem gente que dá... Brincadeira. tem Não, gente não que faz dá essa brincadeira crise. comigo que eu tô de aniversário. Tô de aniversário. Não pode brincar Tá com o certo. aniversariante. Deixa no próximo programa, então, pra você ver o que vai acontecer. Não, a gente gosta de você, Suzane. Gente, então, vamos lá. 2017 foi um ano marcado pela crise econômica, né? Muitos brasileiros tiveram que se reinventar para sobreviver a esse momento. Reorganizar as finanças, inclusive, trabalhar dobrado ou ingressar numa nova profissão. A criatividade foi indispensável para passar pela crise e chegar a 2018 respirando tranquilamente. Tá rolando uma tensão entre eu e a Suzane aqui. Eu tô fiquei sentindo, pensando- Wagner. Mas, Você Wagner, tá, Estão tá olhando pra sentindo mim meio rindo. estranho? Eu falei assim, será que... Wagner, você foi testemunha ocular, né? Vamos fazer o seguinte, troca de lugar comigo. Não. Eu vou fazer, vocês ficam conversando aqui, eu vou fazer o programa com a Não, Bárbara vamos lá, ali. vamos porque- lá, Eu tô vamos lá, sentindo vamos lá. atenção, assim, eu tô meio desconcertada. Não vou estar com ele sei. também no revista da Foi semana que vem. Vou brincadeirinha, deixar foi ele sozinho. brincadeirinha. Vamos lá, gente. Vou Crise excluir ele agora do registro. financeira nas famílias. E não uma Momento crise aqui entre os triste. dois. Bárbara, deixa eu começar com você, que você tá melhor assim. Sim, vamos lá. A gente, inclusive, exibiu um especial sobre esse assunto. Dia 1º e de você... Foi dia 1º de janeiro? Foi dia 1º de janeiro. Olha. Você disse no especial, você acompanhou diferentes famílias lidando de formas, inclusive, diferentes também com esse momento de crise. Que 2017 foi um momento de crise, mas que vem de outros anos aí, na Um verdade. momento de né? recuperação, talvez a gente pode talvez. chamar 2017, né? A gente Acho que tem o muito... epicentro da crise foi 2016, né? A gente tem muito essa tendência de falar, a crise de 2017. Nós estávamos vivendo consequências, né? A gente pode dizer que o Brasil aí está voltando, quem sabe, a caminhar economicamente, mas a tensão política e econômica continua muito forte. E quando isso chega dentro da casa, quando isso chega na economia da família, é complicado, né? Porque dados, notícias, a gente sempre encontra. Mas quando chega numa família que precisa sustentar filhos, e o interessante é que no documentário nós conversamos com diferentes formatos de família. No Brasil nós temos famílias em que só a mãe ou só o pai sustentam os filhos, nós temos famílias com filhos, né? Pai, mãe, filhos, nós temos casais. Então, qual é a diferente forma desses formatos de família lidarem com o dinheiro e lidarem com a crise? Nós conversamos com pessoas que perderam o trabalho por conta da crise, tiveram que buscar alternativas para isso.
E é muito interessante você ver isso na vida real, com, né, pessoas que estão dia a dia lutando, conquistando o seu E o que eu acho que acontece, você sustento. deve ter percebido isso, no momento de crise, as pessoas acabam se voltando para essa questão da administração isso. financeira, né, doméstica, inclusive. Porque muitas vezes tem o dinheiro lá, entra, sai e tal, e todo mundo vai levando a vida numa boa. Na hora da crise, isso tem que ficar mais forte. Foi feita uma pesquisa mostrando que o brasileiro realmente não tem qualificação em educação financeira. Dos 30 países pesquisados, o Brasil ficou em 27º lugar. Sabe que eu acho uma pena isso? Porque assim, a gente está Claro. lá no ensino fundamental, no ensino médio, você está aprendendo Bhaskara, você está aprendendo um monte de coisa que, tipo, eu não uso até hoje. Tudo bem, se eu fosse um engenheiro ou um matemático, enfim, talvez eu usaria mais vezes. Mas assim, a gente não tem uma aula, eu não tive uma aula de educação financeira Eu nunca tive. durante Eu também não a tive. formação acadêmica, assim, sabe? E é uma pena, porque, tipo, você vai precisar usar muito isso e vai fazer muita falta se você não souber. Tipo, eu tive que aprender sozinho, lendo livros e indo atrás e tal, para eu conseguir fazer a minha contabilidade financeira da minha casa, minha com a minha esposa. Porque eu não tive isso. E aí acaba sendo um ciclo, né? Porque às vezes você não tem isso dentro da sua casa e você não tem isso na escola. Onde você vai ter? No documentário nós conversamos com um profissional que lida com a educação financeira e ele falou, realmente, no Brasil as pessoas não têm muito interesse, elas esperam a crise chegar para buscar uma saída. E assim, a crise, no documentário a gente mostra que você realmente só consegue lidar com ela com aquilo que você preparou anos antes, no momento que você estava bem. Porque na hora da crise, né? Eu até é estava a crise conversando com você, eu até estava conversando com você, né, Leite, esses dias sobre essa história de administração financeira de casa. Você estava me falando que alguns especialistas dizem que você tem que ter uma reserva. Então você vai economizando do seu salário, criando uma reserva para que você possa ter uma autonomia de até 6 meses sem ganhar nenhum salário. Então vamos supor que eu ganho R$1.000 por mês. Então eu tenho que fazer economia dentro desses R$1.000 por mês para que eu tenha R$6.000 guardados. Na verdade, essa economia ela é baseada nos seus gastos. Pode ser que você ganhe R$1.000 e os seus gastos mensais girem em torno de R$500. Então eu tenho que guardar, na verdade, 3.000. Porque você tem que ter dinheiro reservado. É o que eles chamam de fundo de reserva para que você viva por pelo menos 6 meses sem você receber nada em troca, né? Assim, Sim, porque sem nenhum salário, posso ficar desempregado. ou pode ficar doente e tal. Mas isso assim, esse negócio dos 6 meses, onde eu li, é o que eu aplico na minha vida, tem a ver com pessoas que são assalariadas. Se você é um autônomo, por exemplo, as regras são um pouquinho diferentes, porque o cara que é autônomo, ele não tem alguns direitos garantidos que a gente que é CLT tem, né? Então, se eu fico doente hoje e sou afastado, eu tenho um dinheiro do INSS que vai me pagar todos os meses alguma coisa. O cara que ele é autônomo, talvez não, né? O Leite falou sobre educação financeira, que não aprendeu na escola, etc e tal. Quando a gente olha de um primeiro momento, a gente pensa assim, mas é poupar. Poupar, guardar, reservar e pronto. Mas, na verdade, o que os especialistas falam, e é muito interessante, é que, na verdade, a educação financeira ela é um estilo de vida, é um comportamento. É a maneira como você leva a sua vida, o comportamento que você tem diante dos recursos financeiros que você recebe. Então, esse pensamento é que precisa mudar na cabeça do brasileiro. E a gente está falando aqui do Brasil, né? Porque a gente tem um pensamento muito assim, não sei se é porque nosso país é sofrido, então, quando você ganha mais, você quer subir o seu status. Você quer melhorar a sua casa, você quer trocar o seu carro, mesmo que você não tenha condição suficiente. Então, você faz um financiamento, você faz um empréstimo para ter essa não é estabilidade, mas essa estética, né? O status, como eu disse, o status social. E quando você muda esse pensamento, que a chave realmente vira na sua cabeça, aí é que está o comportamento de educação financeira, na minha opinião, muito mais do que aprender as técnicas para poupar, igual esse cálculo que vocês fizeram do fundo de reserva, dicas que você tem, N dicas de investimento, de como poupar, de N situações. Então, está mais um condicionamento mental.
num condicionamento mental. Fala, Bárbara. Eu conversei com uma família, até se as pessoas quiserem acompanhar o documentário, ele está disponível no nosso No site, YouTube, né? né? Verdade. Sim. E eu conversei com uma Qual que é o nome do família, documentário mesmo, Bárbara? Para o pessoal procurar lá no YouTube? O Valor do Real, o nome do documentário. Então, ele está na nossa página, está no nosso site. E eu conversei com uma família que eu achei muito interessante. É um casal, né? São casados, têm uma filhinha. E eles decidiram que todas as despesas da casa seriam pagas apenas com o salário de um deles. Então, se o outro ficasse desempregado, eles conseguiriam manter financiamento do carro, financiamento da casa, tudo tinha que girar em torno do salário de um deles. Eu achei isso Interessante muito isso aí. interessante, porque, assim, eles têm um padrão de vida bem abaixo daquilo que eles poderiam ter. Mas, nesse momento, eles estão tranquilos. Mas é isso que a Suzane falou, é condicionamento mental. Você Sim. fala, cara, eu tô fazendo isso porque tá planejado. Não é uma coisa que simplesmente está acontecendo, né? Isso envolve, inclusive, Leite, todo um estilo de vida, desculpa. É a segunda vez, tá? Só registrando. Vai registrando aí. Vou dar um exemplo bobo, bem bobo, mas que faz muita diferença. Inclusive, estava vendo alguns vídeos de uma mulher aí que conseguiu economizar R$1 milhão, enfim, ficou milionária só economizando, entendeu? Não de herança, nem de nada. Economizando e investindo, Natália né? Cury, né? Não sei, esqueci o nome dela. Por exemplo, você vai no hotel, né? Ficar no hotel. E paga super caro a água do hotel. Então, se você tem um comportamento financeiro já adequado na sua mente de economia, de poupança e tudo, você já tem aquele preparo, tipo, vou passar no supermercado, comprar uma água e levar para o hotel. Uma diferença de R$4, em 2 garrafinhas, R$8. Mas são R$8 que fazem diferença depois de tantas vezes, né, que você economiza. Sabe o que é uma coisa interessante? Aí dá para fazer uma relação entre microeconomia, ou seja, aquilo que você faz na sua casa, e macroeconomia, que é o que a gente tem no nível de países, né? E a Bárbara ensinou essa diferença no documentário. Sim. E aí que eu ia falar, por exemplo, uma coisa que é fundamental, tanto na micro quanto na macroeconomia, e esse é um dos grandes pontos da gente ter passado por uma crise financeira aqui no Brasil e estar num processo de recuperação, é porque a gente precisa ser fiel ao orçamento. Fiel ao orçamento. Orçamento eu ganho R$1.000, eu preciso, desses R$1.000, eu preciso usar, sei lá, R$500 para aluguel, não sei o que lá. Enfim, você precisa ficar dentro do orçamento. Se você estoura o seu orçamento, você vai ter um problemão lá na frente depois. Então, você precisa primeiro se planejar, definir, cara, quanto que eu vou gastar para comida, quanto que eu vou gastar para luz, quanto que eu vou gastar para combustível. E depois você precisa ser fiel a isso. Porque se você não fizer esse planejamento orçamentário e não for fiel a ele, você vai ter problema lá na frente. É o que acontece com muitas famílias e é o que aconteceu com o Brasil. Então, você tem um orçamento e aí, em vários momentos, o governo brasileiro estava o tempo todo assim, não, vamos gastar mais. Não. E aí que era o lance das pedaladas fiscais, que deu todo o problema, inclusive com a Dilma lá, que ela foi impeachmentada, porque... Olha, eu tenho um valor aqui, só que ao invés de eu usar o valor que eu tenho, eu vou usar um valor que já é para o ano que vem, e eu já vou contar com ele. E aí você vai o tempo todo, que é o lance da pedalada, né? Eu estou o tempo todo contando com dinheiro que eu não tenho ainda. E aí, em algum momento, você vai ter problema, porque acontece algum imprevisto, alguma coisa, já era. A gente falou aqui sobre educação financeira na escola, como ela não existe, depois a gente tem que correr atrás. Mas isso que você falou agora... É uma coisa que está além disso, né? Todo mundo sabe que não deveria gastar mais do que recebe. Essa informação existe, é básico. Mas por que isso acontece? Porque é muito mais fácil deixar a vida levar do que fazer um planejamento. É a mesma coisa que a gente já discutiu aqui no Redação. Uma outra coisa que deveria ser ensinado na escola e não são princípios de saúde. O básico da nutrição. A gente não tem, não existe isso. Uma família estruturada nessa área... vai passar de pai para filho. Uma família que não a pessoa não sabe a diferença, o que é uma proteína, o que é um carboidrato, certo? Agora, mesmo tendo essa informação, a pessoa consegue fazer uma dieta equilibrada? Então, ter a informação de como fazer uma boa administração doméstica é legal, mas é necessário também conseguir colocar isso em prática. Né? E isso é difícil porque envolve disciplina. Wagner, é interessante porque a gente aprende, às vezes, o como, mas não o porquê.
a gente termina o documentário falando de investimento. Por que que eu vou guardar dinheiro? Só para um momento de emergência? Não, planos a longo prazo. Então, se eu tiver um objetivo, nossa, eu vou economizar até na água, eu vou economizar tanto por mês, porque eu quero investir, porque eu quero conseguir Comprar dinheiro, uma casa. comprar uma Fazer casa. o dinheiro trabalhar para você, né? Exatamente. E esse conhecimento ainda é muito pouco no Brasil. Assim, a gente não vê, assim, hoje muitas pessoas têm falado diferentes tipos de investimento. Eu conversei com uma garota que investe 60% do salário dela. Uau, E assim, muita coisa, hein? é muita disciplina para ela viver ganha com o bem? restante. Ela ganha um salário médio, assim, não é um salário mínimo, mas é um salário médio. Mas também tem uma outra questão, ela é solteira. Então, eu percebi muito essa diferença até na minha vida. Hoje, eu penso num orçamento, eu cuidando das minhas próprias finanças. Mas Só estamos que aí há 9 quando dias você- disso. estamos a 9 dias disso né, mudar. Eu Bárbara? não me canso de falar isso. 9 dias para Bárbara casar, minha gente. Mudar em Bárbara. Então, né? Aí nós vamos Sabe pensar que a no... conta de supermercado é alta, viu? A conta é alta, assim, vários conselhos aqui dos amigos. Nossa, isso pesa. Termina, eu ia Eu falar tive só uma um curiosidade, negócio. Bárbara, você falou sobre como as diferentes famílias lidam com o dinheiro. Tem alguma característica, assim, que daria para você destacar? É claro que você explicou tudo, isso num documentário, né? Mas tem alguma característica, assim, que dá para destacar? Eu acredito que, assim, nós temos que ter o equilíbrio. Não adianta também você só buscar assim, nossa, eu vou lidar com dinheiro, eu vou economizar e você deixar de viver o agora. Então, isso foi algo que eu achei muito interessante no documentário. Eu conversei com um casal que se organiza financeiramente para viajar porque eles amam viajar. E eles estruturaram a vida financeira para isso. E eles conseguem economizar, mas eles conseguem viver. Só que as pessoas, elas têm aquela teoria de não, eu vou passar no supermercado e vou comprar tudo que eu quero porque eu preciso viver o agora. Não, eu preciso guardar o máximo que eu puder. Gente, encontre. Não são dois extremos, né? Sim, encontre aquele objetivo, aquilo que você está buscando, viva o agora e também cuide da sua vida financeira no futuro. E é muito legal, tô lembrando de uma coisa agora, que o pastor Toninho, né, que apresenta o Saldo Extra, fala desse assunto, ele sempre diz, o orçamento familiar não é uma coisa que uma pessoa tem que fazer. Então, é da família. Quem ajuda a gastar tem que ajudar a pensar, planejar também. Vamos supor que numa casa onde homem tenha um salário, mulher tenha um salário, os dois eles têm que se juntar para analisar onde esses gastos vão ser usados. Se tem filho na casa, mesmo que o filho não tenha uma renda para contribuir, mas é como o Leite disse, ele ajuda a gastar, né? Então ele participa dessa administração financeira, porque todo mundo está caminhando para um bem comum. Então quando ele pedir aquele dinheiro para comprar tal coisa, vai ser mais fácil explicar para ele por que você não está dando, porque ele já sabe aquele objetivo comum que a família tem. Então, todo mundo unido para administrar esses recursos. E encontrar o melhor sistema para a família. Eu analisei 5 casos. Não analisei, né? Mas nós conversamos com 5 famílias. Nenhuma delas, assim... A gente não pode dizer que existe um padrão. Existem famílias que fazem o orçamento juntos, sentam os dois juntos, e existem famílias que um deles é responsável, assim, os dois conversam, os dois criam um orçamento junto, mas um deles é o responsável... O contador da casa. Exatamente, porque eles se sentem melhor assim. Claro. Então, escolher aquilo Mas que é melhor... Mas existe um diálogo, né? Todo Existe. mundo está de acordo com o que está acontecendo. Isso é uma regra. Existe um diálogo dentro da família, existe um companheirismo na parte financeira. Muito bom. Então, gente, é isso. Vamos cuidar do nosso dinheiro. No próximo bloco, a gente vai falar sobre educação sexual dentro de casa. Por que os pais têm dificuldade em abordar esse assunto com os filhos? Não sai daí, a gente volta já.